Eu bem que te avisei. Infelizmente acertamos mais uma. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre uma das coisas mais loucas que aconteceram nesse país, que foi a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol no dia de ontem, através de uma votação relâmpago e um resultado de decisão unânime por parte dos ministros que votaram pela sua cassação. Essa história é tão louca, é tão insana, que para você perceber a gravidade total do assunto, você tem que prestar muita atenção em tudo que eu vou falar nesse vídeo. Aí você vai ter a total noção da loucura, do absurdo que tomou conta do Brasil, né? Então fica ligado aí, fica até o fim e já dá aquele like aí para fortalecer. Já escreve nos comentários o que você achou da cassação do Deltan Dallagnol. Mas vamos aqui, vamos começar do princípio, né? Ontem eu publiquei um vídeo na parte da tarde aqui falando sobre uma medida extremamente autoritária do nosso judiciário que resolveu censurar o show do Léo Lins, né? Decretando que esse show fosse retirado da internet, o que é uma medida que a gente está acostumado a ver em países como Coreia do Norte, China, Rússia, Cuba, mas não em países democráticos, né? E seguem dizendo que o Brasil é um país democrático. Além disso, ainda proibiram piadas com minorias. Olha só, agora a justiça determina com quem você pode fazer piada ou não. E isso por si só já foi motivo de alarde ontem, porque, porra, né, meu irmão, é um avanço muito grande sobre as liberdades individuais. Mas o pior estava por vir na parte da noite, e veio, né, a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, mostrando um claro revanchismo, um contra-ataque por parte do sistema corrupto que se apoderou desse país e que a gente avisou, né? Eu lembro que ano passado, na verdade, quando soltaram o Lula, eu falei, pronto, soltaram o Lula e agora o próximo passo vai ser criminalizar aqueles que o colocaram na cadeia. Vão tentar fazer de tudo para acabar com a vida do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. E quando ambos foram eleitos, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eu falei aqui no canal também, vocês estão de testemunha, eu disse que fariam de tudo para caçar ambos, tanto o Moro como o Deltan Dallagnol, né? Que foram os dois que encabeçaram a força-tarefa da Operação Lava Jato, né? E o que é muito louco nessa história toda? Mesmo num país onde nós temos um criminoso na cadeira da presidência, ainda assim a história consegue ser extremamente louca pelo seguinte: qual foi o embasamento para a cassação do Deltan Dallagnol? Foi o seguinte: ele, enquanto era procurador do Ministério Público, existiram algumas denúncias no Conselho Nacional do Ministério Público contra ele. Lógico, denúncias essas feitas por aqueles vagabundos que foram presos na Operação Lava Jato, dizendo que o Deltan Dallagnol agiu de uma forma ilegal para prender esse pessoal, não sei o que, não sei o que. E aqui a gente faz um parênteses para lembrar que alguns bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos, né? Então, se foram devolvidos, por óbvio, anteriormente eles foram subtraídos dos cofres públicos, né? Então houve crime, isso inclusive nas delações premiadas e tudo mais, confessaram toda a maracutaia. Então é óbvio que todo mundo que foi preso porque cometeu crime. E aí, como esse Brasil é uma baderna, os criminosos foram lá e apresentaram denúncias, representaram contra aquele que os prendeu. E isso aí, essas denúncias estavam tramitando no Conselho Nacional do Ministério Público e um dia poderiam vir a se tornar medidas administrativas contra o Deltan Dallagnol. Olha o que eu estou falando. Um dia
poderiam vir a se tornar. Uma possibilidade. Deltan Dallagnol, então, o que ele fez? Ele pediu exoneração do Ministério Público e foi concorrer ao cargo de deputado federal. Qual que é a argumentação da galera que caçou ele? Olha, de acordo com a lei da ficha limpa, se uma daquelas denúncias, uma daquelas medidas se transformasse numa penalidade administrativa contra Deltan Dallagnol, ele não poderia recorrer. Como ele pediu exoneração, a gente nunca vai saber se essas medidas se tornariam penalidades para ele. Então, por via das dúvidas, como havia a possibilidade dele ser penalizado, a gente entende que ele merece ser cassado. Tudo em cima de suposições. Se, né? Sempre na condicional. Se, talvez, um dia. Entendeu essa parte? Agora vamos pegar o cara que está na presidência da República. O cara que está na presidência da República, o Lula, né? Ele não foi condenado baseado em ser. Não, ele foi condenado com provas robustas. Foi condenado por um juiz. Teve a sua condenação referendada por uma turma de desembargadores. Mais uma vez, a sua condenação aprovada por uma turma de ministros do STJ, ou seja, aí a gente já tem um juiz, alguns desembargadores e alguns ministros. E mais uma vez, a sua condenação confirmada, atestada, referendada, ratificada por uma turma de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todas as instâncias, uma porrada de magistrado foi lá e confirmou: olha, esse cidadão realmente é um vagabundo, é um criminoso, é um pilantra, merece ir para a cadeia. Foi para a cadeia. E aí, numa manobra judicial, esqueceram a lei da ficha limpa e permitiram que ele então se tornasse presidente da República. Então, olha que loucura. Um rapaz que prendeu os criminosos, que é o mocinho da história, ele é cassado por uma possibilidade de um dia vir a ser penalizado por conta de representações feitas pelos bandidos que ele prendeu. Do outro lado, um criminoso com todas as provas, cujo crime foi atestado, referendado, comprovado por inúmeros magistrados, por todas as instâncias da lei. Esse sim é permitido concorrer e esse hoje ocupa a cadeira da presidência da República. Vocês entenderam o nível de loucura? Vocês entenderam como é que está escrachado o jogo? Um revanchismo. E aí a gente teve ontem Guilherme Boulos, André Janones, Gleisi Hoffmann, ministro da Justiça Flávio Dino, todo mundo comemorando a cassação de Deltan Dallagnol. E agora eles vão para cima do Sérgio Moro, você pode ter certeza. Isso mostra o seguinte, que no Brasil duas coisas foram bem claras. A primeira é que vale muito a pena você ser criminoso, você ser mau caráter, você ser um bandido no Brasil. Vale muito a pena, muito a pena. Principalmente se você for cometer crimes de colarinho branco. Se você for se corromper, se você for participar de esquemas de lavagem de dinheiro, né, desse desvio de dinheiro de obra pública, esse tipo de coisa, vale muito a pena. Muito a pena, vale muito a pena. Lembro ainda que ontem, no mesmo dia que o Deltan Dallagnol, um dos homens responsáveis pelo pequeno momento da nossa história onde a gente teve orgulho de ser brasileiro, onde a gente viu algum tipo de esperança, algum tipo de justiça nesse país, no mesmo momento que ele estava sendo cassado, o STF estava extinguindo de uma vez por todas as penas do criminoso Paulo Maluf. Ontem também, emblemático isso, né? No dia que tiram o mandato do homem que botou um monte de vagabundo na cadeia, extinguem a pena
de um dos maiores ladrões da política brasileira, que foi o Paulo Maluf. Cabe lembrar também que dos 200 e poucos presos da Operação Lava Jato, nenhum deles permanece na cadeia. Nenhum. Todos já foram liberados. O último foi o Sérgio Cabral, que também agora já goza de liberdade, já dá entrevista falando em Deus, que não sei o quê. Então, fica muito claro que no país, voltando ao que eu estava falando, fica muito claro que aqui no nosso país vale muito a pena você delinquir, vale muito a pena você ser criminoso, vale muito a pena você ser um bandido, participar de quadrilhas de crimes milionários, porque muito provavelmente você não será punido, muito provavelmente você poderá gozar de todo o fruto do seu roubo. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que fica muito clara também, que vocês que me assistem precisam ter em mente, e eu já estou há muito tempo falando isso aqui, vocês precisam tomar isso como uma verdade absoluta que vai guiar a vida de vocês. É que muito provavelmente nós não teremos qualquer tipo de salvação via política. Muito provavelmente. E eu não digo que certamente não teremos, porque pode ser que um dia um completo outsider, um cara multimilionário que não precise disso para nada, que queira desgraçar a sua própria vida, que não precise de política, que, meu irmão, só queira mudar, pode ser que ele abrace essa missão, mas ao que tudo indica, isso não vai acontecer. Então não há qualquer esperança, pelo menos no curto prazo, de uma melhora via política. E isso quer dizer que você que está me assistindo, você tem que assumir um compromisso com você mesmo e com a sua família, de se desenvolver, de se aprimorar, de se tornar uma pessoa melhor, de poder fornecer um suporte melhor para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, de conversar muito com seus filhos, de poder se desenvolver a ponto de ter mais tempo para dedicar à educação dos seus filhos, porque se há a possibilidade de um dia nós vencermos, vai ser de baixo para cima, vai ser educando as nossas crianças, vai ser nos tornando pessoas melhores e nos desenvolvendo tanto intelectualmente como na parte de saúde, como economicamente, para que a gente fique cada vez mais independente do Estado, porque uma vez que você é independente do Estado, você tem mais condições de enfrentá-lo. Então, trave essa batalha, assine esse compromisso consigo mesmo, de se aprimorar cada vez mais e de dedicar cada vez mais tempo para a sua família, porque só assim, meu irmão, a salvação mais do que nunca é individual. E não esperem absolutamente nada desse sistema pútrido, dessa nojeira que tomou conta do Brasil, onde os criminosos dominam e onde aqueles que fazem justiça acabam sendo injustiçados e perseguidos. É isso aí, eu não sei até quando eu vou poder expressar minha opinião aqui, porque com certeza eu sou um dos primeiros nomes da lista a ser perseguido depois que Sérgio Moro, esses caras caírem, e até por isso eu convido você a clicar no link que está no comentário fixado e ir lá para o nosso Discord, porque lá talvez seja o último ponto de comunicação entre nós, uma vez que essa escalada de perseguição aumentar e começarem a cancelar nossas redes sociais, tá bom? Entra no nosso Discord lá, um grande abraço e os.